percebeu que tudo agora se fala de propósito, né? Propósito para cá, propósito para lá, como se fosse uma obrigação, né? Todas as atividades devem ter um propósito, seja ele financeiro ou não. Então, essa gana de busca por propósito, por missão, tudo tem que ser uma missão, tudo tem que ser uma obrigatoriedade. Tudo isso tem trazido muita ansiedade, está adoecendo a galera, né? Até a própria espiritualidade precisa ter performance. Eu já tenho falado aqui sobre a questão das cobranças, né? Que as cobranças internas que as pessoas têm, não é o outro que te cobra, não. Preciso vibrar alto o tempo todo, preciso completar minha missão, preciso evoluir, eu preciso me curar rápido para poder, enfim, essa busca tá adoecendo a galera. Dá uma licencinha para interromper o seu vídeo. Se você, assim como eu, sempre questionou se a vida é só isso daqui, então você tá no lugar certo. Aqui nós falamos de despertar da consciência, transição planetária, espiritualidade, contratos espirituais, mundo astral, terapia, mentoria, a gente fala de emoção, de comportamento, de hábito, enfim, de diversas coisas que envolvem a nossa vida como seres humanos. Aqui embaixo tem um link, nesse link você fala diretamente comigo no WhatsApp para que você possa agendar uma consulta, uma conversa, enfim. Caso você tenha interesse em todos os trabalhos que eu listei aqui embaixo que eu faço, tanto mentoria como terapia, sou especialista em ansiedade e também terapias espirituais, assim como apometria, contratos espirituais, leitura de consciência guia, onde você tem a imagem e tem recados do seu mentor espiritual. E eu vou deixar aqui embaixo também 2 links do Instagram. Um é o meu link do Trabalho com Ansiedade e outro é meu link do trabalho com as mentorias espirituais. E agora eu deixo você de volta com o vídeo, mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você sabe que gosta também desse assunto. Gratidão por estar aqui. E eu sei porque eu atendo as pessoas, né? Eu atendo as pessoas e você vai percebendo essa linha. Então tudo tem que ter uma missão, tudo tem que ter algo extraordinário, sabe? E é importante a gente ter em mente que o vazio ele é importante. Nem tudo precisa estar sendo preenchido o tempo todo, né? Esse vazio, esse silêncio, você sair do ancoramento de diversas informações que vem cada uma de um lado. Isso está gerando muita ansiedade e angústia nas pessoas. Ouve o que eu estou falando, presta atenção no que eu estou falando, que é muito importante isso aqui que eu estou falando hoje. Porque por mais que você tenha talvez ali um propósito espiritual, tenha assim, essas buscas e tudo mais, tá tudo bem você ter tudo isso. Mas a questão não é essa. A questão não é você buscar se conhecer, você buscar a espiritualidade desse jeito. A questão é você colocar tudo como uma obrigação. Tudo tem que ser um peso. Tudo é difícil. Tudo tem uma missão, tem uma missão. Cara, então você vai criando algumas narrativas, né? Isso é o teu ego criando as narrativas, tá? Você é livre. Eu gosto muito da metáfora do vaso, porque o importante do vaso é o espaço vazio dentro dele. Isso que faz com que ele seja útil. Isso que faz com que ele seja útil, né? E aproveitando o gancho da palavra útil, é como se as pessoas estivessem, além dessa questão de missão, numa busca frenética de eu preciso ser útil o tempo todo. Não, você não precisa ser útil o tempo todo. Você pode parar, você pode descansar, você pode se permitir de não ser produtivo o tempo todo e simplesmente viver a vida, simplesmente existir, simplesmente ser. Sabia que diversos avatares que encarnaram aqui no planeta, que desceram aqui no planeta, né? Se você não sabe o termo avatar, vamos falar de Jesus aí que é o mais famoso. Jesus foi um avatar, Yogananda foi um avatar, Gandhi foi um avatar, Chico Xavier foi um avatar, Krishna foi um avatar, enfim, diversos avatares que vieram. E alguns nem criam fama, nem ficam sendo conhecidos, eles são pontos de informação e de energia para chegar ao planeta algumas coisas, algumas energias, algumas informações. São níveis de consciência muito altos
que fazem com que o planeta consiga caminhar, a humanidade consiga caminhar. E tem alguns avatares que eles simplesmente se isolam, eles não são famosos, eles não ficam aparecendo, eles simplesmente passam a vida inteira basicamente meditando, e eles ficam em pontos específicos do planeta, em montanhas, em aqui e ali e tudo mais, e só ficam meditando como um ponto de canalização de energia para que algumas coisas cheguem no planeta. Eles simplesmente são, simplesmente existem. Eu estou em busca de nada, preciso ser útil, eu preciso disso aqui. Não tem isso tudo. Alguns avatares são assim, né? Existem vários níveis de avatares que vêm para o planeta. E esse é um deles. Então, muitas vezes a gente tem que se permitir não ser útil, não estar numa missão espiritual, preciso completar uma missão. Não estar em busca frenética de se curar, de evoluir, tal. E estar vibrando alto o tempo todo. Sair um pouco disso, porque é justamente aí, nesse espaço, que é onde há a parte fértil. Quando você planta uma semente debaixo da terra, não sai imediatamente uma planta, uma árvore. O que dirá o fruto da árvore? O fruto é a última coisa que sai da árvore. Então, tem todo um caminho, tem a parte de espera. O próprio planeta tem estações. O planeta tem estação de inverno, tem estação de primavera, outono, tem tudo. O próprio planeta tem. As árvores decaem todas as folhas e as flores das árvores. E você está querendo dar fruto o tempo inteiro. Para com essa coisa frenética, maluca que estão colocando na tua cabeça de missão espiritual dessa forma. Porque isso está te adoecendo. Isso está te fazendo mal. A casa, você só consegue entrar numa casa e morar numa casa. Por quê? Porque tem os espaços vazios. Tem vazio. E é justamente esse vazio que faz com que você seja útil. Né? Que faz com que a casa seja útil. Então você se permitir ficar vazio de vez em quando, tá tudo bem. Não há a necessidade de você ficar consumindo informação o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que buscam todos os dias e ficam o dia inteiro vendo lives e vendo vídeos de espiritualidade. Propaganda. Vendo vídeos de espiritualidade sobre 1 milhão de coisas, 1 milhão de conspirações, de teorias, o que é espiritualidade, por que a gente está aqui, o que acontece depois da morte, o que acontece... Um monte de coisa, e cada um fala uma coisa, e a pessoa estava enlouquecendo, porque cada um fala uma coisa, cada um direciona para um caminho. Cada um está falando uma coisa em relação ao que está acontecendo no planeta, o que é espiritual, o que não é, qual que é verdade, qual que não é. Tá cheio de donos da verdade na internet. Então você acaba ficando maluco, adoecendo. Então é justamente por isso que eu falo para vocês da questão de, segue o teu coração, não segue nem o que eu tô falando. O que eu falo aqui é o que serve para mim, com a minha experiência, com a forma como a minha consciência me guia aqui nesse momento. E é o que serve para mim. Às vezes não serve para você. Então tem um monte de vídeo aqui que é a minha vida. Vocês vão ver que tem coisas que eu falava, sei lá, 2, 3 anos atrás, que é contraditório com o que eu falo hoje. Por quê? Porque eu mudei, porque eu enxerguei de outra forma, porque vi que tem outro caminho aqui melhor, para mim é melhor. Não quer dizer que é para todo mundo, não quer dizer que é para você. Então é justamente nesse ponto que eu quero pegar. Esses donos da verdade, esse 1 milhão de donos de verdade que tem no mundo hoje, que tem na internet hoje, para de assistir, para de ficar olhando tudo isso, para de ficar buscando tão freneticamente tudo isso. Fique no teu momento de silêncio. Você não precisa preencher a tua vida e a tua mente com um monte de informações, seja de espiritualidade ou não, o tempo inteiro. Fique em silêncio. Ouça seu próprio coração. Ouça sua própria consciência, que ela conversa com você com o que nós chamamos de intuição. Esse é o melhor caminho. É esse o melhor caminho. Não é essa busca absurda e até doentia. E eu falo doentia por quê? O que você está querendo preencher tão rápido?
É doentio porque está deixando as pessoas doentes. Está adoecendo o mundo e as pessoas. Bom, esse vídeo aqui é resultado de algumas pessoas que eu atendi ultimamente. Vejo muita dor ali. Não tá tão simples. Fazer as pessoas entenderem isso. Ah, não, porque daí gera medo, né, das pessoas. Então, não, mas eu preciso ver, eu preciso saber, porque se eu for por esse caminho aqui, daí pode ter, sei lá, pode ter o demiurgo, aí não sei o que. Mas é justamente isso que eles querem, que a gente pare, não sei. Eu falei, gente do céu. Quando que vocês vão entender, né? Quando que você vai entender que você é a própria fonte e você cria e vive a narrativa que você quiser. E esse quiser é a que você acredita. Você vai viver o que você cria para a sua realidade. Não, mas eles querem que a gente acredite nisso, justamente. Eles justamente querem que a gente pare de buscar informação, que a gente pare disso e aquilo. Eu não sei. Aí você entra na vibração do medo e aí você começa a tomar ações e decisões pelo medo. Você está vibrando no medo. E se o objetivo, vamos lá, né? Se o seu objetivo é você ficar em paz, você vibrar alto, vamos falar de vibrar alto, então, qual é o sentido de você acumular informações que te fazem vibrar no medo? Eu parto do princípio, do seguinte filtro. Se a informação me faz ficar triste, ou se a informação me faz ficar com medo, ou se a informação me faz ficar com raiva, eu não consumo. Eu só busco informações que me trazem paz e que me trazem autocontrole. Simples. Simples assim. É isso. Né? Não tem mais nada para falar, não. Espero que você tenha compreendido a informação de hoje. Não é Michel. Não é o Michel que está falando com vocês. Espero muito que vossas consciências possam acordar para algumas situações que estão acontecendo. Gratidão por estar aqui. Lakesh.